Olá, querido e amado povo de Deus, é com alegria que estamos iniciando nossa série de formações diocesanas. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Padre Maicon, assessor eclesiástico para a catequese da Diocese de Novo Hamburgo, que vai conversar um pouquinho conosco sobre o papel da catequese nesse novo método que estamos iniciando na nossa Diocese de Novo Hamburgo. Com muita alegria que eu saúdo a todos, acolho a todos, compartilhe esse vídeo também com todos os seus amigos, catequistas, catequizandos, todo o povo de Deus de nossas paróquias, para juntos podermos progredir e amadurecer sempre mais na nossa fé. Bem-vindo, Padre Maicon. Uma alegria poder estar aqui e partilhar um pouquinho da nossa experiência na catequese, na diocese. Também ajudar o nosso povo de Deus a entender um pouquinho mais sobre o processo da catequese e a sua importância em toda a vida da igreja. A igreja respira catequese. E isso é maravilhoso de nós podermos compreender em profundidade também. Padre Maicon, a diocese elegeu como prioridade para este ano 2024 a catequese como inspiração catecumenal para essa iniciação no processo da vida cristã. O senhor poderia nos contar um pouquinho como é que funciona essa inspiração, né? Como é que se dá o catecumenato lá na igreja primitiva, de onde é que nós nos inspiramos hoje para fazer essa catequese? A ideia é a seguinte, né? E a catequese, ao longo da história da igreja, mais ou menos dentro da Idade Média, ela começou a ser voltada muito mais para o nosso público católico, né? Quando nós vivíamos o tempo da cristandade. E agora, como no século XX, nós vivemos uma certa secularização do mundo como um todo, até o advento do ateísmo, né? O pessoal mais desvinculado das igrejas. Nós já vimos que essa metodologia utilizada, ela parece que já não cumpria mais a sua função, porque as famílias já não são mais católicas como um todo. Então, por isso a necessidade que o Concílio Vaticano II achou, nós voltarmos para essa inspiração catecumenal, voltarmos lá para a antiguidade, né, como era no início da história da igreja, onde de fato o mundo era pagão e as pessoas precisavam se converter, precisavam entrar na vida da igreja. E a igreja lá atrás já viu que precisava de um processo, né, que não era uma coisa que se acontecia de uma hora para outra. E é exatamente por isso que hoje, no século XX, século XXI, né, nós temos essa necessidade de voltar para lá, de nos inspirarmos lá. Por um lado, é um diagnóstico ruim, né, porque nós estamos voltando ao paganismo, de algum modo. Né? Agora, por outro lado, nós podemos aprender com a nossa própria história. Né? Ok, já temos 2000 anos de história, mas é algo que sim, né, inspirado por Deus, nós podemos aprender. Então, essa inspiração catecumenal de toda a catequese, ela tem a ver com processos, né? Acho que é um pouco essa a ideia, né? A inspiração catecumenal, lá na antiguidade, o catecumenato antigo, a pessoa ela se convertia, né? Ela queria seguir Jesus, olhava para o exemplo de vida dos católicos, dos cristãos, e queria entrar nesse estilo de vida também. E por isso, então, não é simplesmente automático que ela comece, por exemplo, a frequentar missas, que ela comece a participar de reuniões, né? Dentro da vida cristã. Mas ela entra, então, num caminho onde no final deste caminho, então, ela acaba recebendo os sacramentos da iniciação à vida cristã e um pouco mais, ainda faz o caminho da mistagogia, que é posterior, então, à recepção dos sacramentos. Por isso, é uma vida que a pessoa inicia, que ela começa a viver, né? É algo maravilhoso, né? Porque não é uma roupa apenas que ela veste, é um estilo de vida, é uma mudança do coração, é algo mais profundo, é algo para dentro, né? E essa é a inspiração catecumenal da catequese. Então, padre, partindo desse fato de que a catequese ela precisa ter esse aspecto de um processo, de uma caminhada, né? É interessante a gente entender que a catequese não pode ser reduzida a um mero transmitir somente doutrinas, né? Algo muito exterior, algo como se fosse uma escola, uma faculdade, que nós temos um diplominha, né? De bom cristão, né? Terminamos a iniciação à vida cristã, fizemos a crisma, fizemos a Eucaristia e pronto, como se fosse suficiente isso para a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, é um processo que tem isso também como um dos seus elementos, né? Então, como é que a gente faz agora nessa nossa catequese de inspiração catecumenal? Né? Essa necessidade da transmissão da fé, porque a catequese em si tem como significado transmitir, né? Fazer ressoar, ensinar de viva voz, né? Esse é o contexto, né? Esse é o termo que nos identifica como catequistas, né? Catequel, né? Do grego, que é transmitir.
como é que nós podemos vincular, né, para não fazer a catequese ser um mero transmitir conteúdos, mas também toda essa mistagogia que nós temos, que nós vamos também, no dia de hoje aqui, esclarecer um pouquinho também para o nosso povo de Deus, para que também não seja somente entregar coisas, entregar símbolos, para não fazer da catequese se tornar, talvez, algo meramente exterior. Transmitir o conteúdo, mas fazer a pessoa ter essa profundidade e uma verdadeira conversão de vida. Um verdadeiro encontro com Jesus, né, que é o centro da catequese. Eu acho que exatamente essa é a ideia da catequese, quando a igreja nos pede exatamente que se transmita uma vida, não é? A catequese, ela sempre parte do encontro com Jesus Cristo. E é evidente que Jesus Cristo, embora ele tenha uma doutrina, ele não é uma doutrina, ele é uma pessoa. E é exatamente por isso que nós precisamos olhar para a catequese, de fato, como uma vida que eu assumo, né? Em cima da minha vida natural, eu assumo essa vida sobrenatural que Deus vem me dar, né? E, portanto, essa vida sobrenatural, ela acaba moldando toda a minha vida natural também, de algum modo, né? E quando o Concílio Vaticano II restaurou, de algum modo, a inspiração catecumenal para a catequese, logo após foi publicado um ritual da iniciação cristã de adultos, justamente com essa inspiração. Ele se chama RICA, né? É a sigla, né? Ritual da Iniciação Cristã de Adultos. E o RICA, ele já contempla em si, nesse ritual, todas essas etapas, todas essas fases, esses tempos que o catecumenato antigo ele tinha. Então, para que se transmita uma vida, de fato, né? A catequese, então, ela se torna um processo. Mais ou menos, explicando grosso modo como é que funciona, né? O RICA, então, divide a catequese em 4 tempos e 3 etapas. Então, o primeiro tempo se chama pré-catecumenato, né? Que é a evangelização primeira da pessoa, né? A pessoa, de algum modo, ela, sei lá, hoje em dia, ela escutou uma música, ouviu uma pregação na internet, ela leu um livro, ela conversou com alguém na faculdade, no trabalho, que de algum modo despertou nela o desejo de conhecer um pouco mais a fé, conhecer mais Jesus Cristo, despertou nela algumas perguntas, né, sobre a sua existência, qual é o sentido da vida, de onde eu vim, para onde eu vou, enfim. E essa pessoa, então, ajudado por um cristão, ajudado por um católico, que encaminha ela, então, até a vida da paróquia, né, apresenta essa pessoa, então, para a paróquia e diz, essa pessoa quer fazer esse caminho, né? Então, ela entra num processo chamado pré-catecumenato, onde a gente continua, de algum modo, fazendo a pregação querigmática para ela. Querigma é justamente o primeiro anúncio. E, particularmente, eu acho que a gente esqueceu um pouco esse caminho assim, dentro da igreja, né? A gente fala muito para pessoas que já estão dentro da igreja, mas, às vezes, a gente tem que começar a se posicionar, se colocar do ponto de vista de quem nunca ouviu falar de Deus, ou de quem não está inserido no nosso ambiente eclesiástico, né? Como essa frase, como essa música, como aquilo que eu falo ressoa para uma pessoa que nunca ouviu falar, né? Então, a gente precisa fazer isso para saber também anunciar o querigma, né? Para que a pessoa, de fato, encontre o amor de Deus ali como primeira coisa, né? Antes dela aprender um monte de regra para a sua vida, você se encontrar com uma pessoa, né? O pré-catecumenato, então, ele é muito pautado, muito marcado pelo anúncio de uma pessoa que é Jesus. Quem é Jesus Cristo, né? Quem é essa pessoa que tem esse poder, esse dom de mudar a nossa vida, né? De fazer com que a realidade que nós vivamos, né, mude a sua perspectiva, né? Então, esse primeiro anúncio tem muito esse foco, né, de apresentar uma pessoa, esse querigma, esse primeiro anúncio, né? Exatamente. O querigma, se desse para resumir, talvez numa expressão apenas para entendermos profundamente o que é querigma, porque hoje em dia se fala muito de querigma na igreja, mas de algum modo a gente executa muito pouco isso, né? Para resumir numa expressão, amor de Deus. Eu acho que a gente poderia resumir isso daqui, né? Quando uma pessoa se aproxima da fé e ela quer de fato, né, ter esse vislumbre de abraçar aquele estilo de vida cristã, ela precisa ouvir falar de que Deus a ama. E essa é a necessidade mais profunda do coração humano, né? De nós nos sabermos amados para que nós possamos amar. Diz a carta de São João, Deus nos amou por primeiro, né? Portanto, o nosso amor a Deus é um amor de resposta. O nosso amor às pessoas é um amor de resposta. Eu me sinto amado, me percebo amado por Deus, e aí sim eu vou amar de volta. E esse querigma,
que se resume no amor de Deus, ele se manifesta, claro, em vários assuntos que nós tratamos com a pessoa. Por exemplo, que Jesus Cristo se encarnou, que é o próprio Deus, né, que veio nos visitar nessa terra, sempre com a lógica do amor. Né? João Paulo II, ele tinha uma frase que dizia: o amor me explicou tudo. Né? E é bonito isso, quando você coloca essa hermenêutica do amor, coloca esse óculos do amor e lê toda a história cristã a partir do amor, porque essa é a leitura real e verdadeira, né? Então você explica a encarnação, você explica a ressurreição, obviamente a paixão de Nosso Senhor, você olha para todo o sofrimento de Cristo sob essa ótica do amor, né? Que ele de fato fez isso porque nos ama. E a pessoa de fato ela se dá conta daquilo como que chacoalha toda a sua vida, não, pera aí, né? Alguém me ama, né? Alguém me ama a esse ponto, a ponto de dar a vida por mim, a ponto de fazer tudo isso por mim. Então, quando a pessoa ela se sente profundamente amada por Deus em Jesus Cristo, né, ela, de algum modo, aquilo faz o seu coração vibrar e ela chega no final do processo do catecumenato, ela vai dizer: poxa, eu quero isso daí para mim. Né? Então, quando a pessoa termina o pré-catecumenato, ou melhor, dizer de uma forma diferente, a pessoa termina o pré-catecumenato, que não tem um tempo estabelecido, né? É uma vida, né? É uma aproximação que a pessoa vai fazendo, inclusive, desse amor de Deus, né? Ela vai se aproximando, vai sendo inserida nessa lógica do amor de Deus e vai fazendo essa aproximação. E nós sabemos que cada pessoa tem um processo, né? Cada pessoa tem um tempo, assim, para poder amadurecer esses conceitos de fé, né? Então é muito bonito isso que vem sendo apresentado pelo catecumenato, né? Não é somente inscrever a pessoa na catequese e despejar um monte de conteúdo no final, sem entender se a pessoa, de fato, ama verdadeiramente esse conteúdo de tal forma que deseja viver isso, vivendo na lógica do amor que você comentou, né? Esse óculos do amor que é tão necessário nos tempos de hoje, né? Então, a igreja vem trazendo essa beleza tão antiga e tão nova, né? Que nem Santo Agostinho fala, né? Esse programa novo que é nos reapaixonarmos por Jesus, né? Desde o começo da catequese. Exato. E o pré-catecumenato, quando é que ele termina? Já que a gente não está falando de tempo específico, assim. É quando a igreja olha para a pessoa e essa pessoa está madura. Ela entendeu, ela foi visitada pelo amor de Deus e alguma coisa aconteceu dentro dela. É claro que a medida disso, não é que existe um termômetro, assim, que você vai lá e medir numa escala de 0 a 10, entendeu? Nota 10 para ela, né? Não é isso, né? Não se faz uma prova, uma provinha. Exato. Né? Mas ela se apaixonou. Né? Os olhos delas vibram. A gente sabe quando acontece isso na vida de uma pessoa. Né? E a partir desse instante, então, a igreja olha para essa pessoa e a aprova para aí sim começar o catecumenato. E aqui nós entendemos o catecumenato como catequese propriamente dita. Né? Então a pessoa está madura. Aí, finalizando o pré-catecumenato, ele finaliza no fundo com o rito de admissão dessa pessoa ao catecumenato. E aí inicia a catequese. Aí se torna um catecúmeno de fato. Exatamente. O catecúmeno, claro, quando a pessoa não foi batizada. Né? Esse é o nome que a gente dá para a pessoa aí que está fazendo esse processo sem batismo. Né? Então, depois que a pessoa terminou, então, o pré-catecumenato e foi admitida como catecúmeno para iniciar, de fato, a catequese, né? Essa pessoa, então, ela sai do primeiro tempo, do pré-catecumenato, entra no segundo tempo, que é o catecumenato, passando pela primeira etapa, que é a admissão. Né? Então, para resumir, são 4 tempos, né? Bem característicos, né? Com conteúdos, com formas, né? E entre esses tempos existem etapas, onde a pessoa passa por algum rito propriamente dito, que marca, então, um rito de passagem, né? Que marca justamente a evolução, o progresso dessa pessoa. Sabe uma coisa que é interessante? É que essa inspiração catecumenal, baseada aí nas etapas, nos ritos, né? Depois disso, a igreja, já desde o tempo de Orígenes, né? Que é um escritor eclesiástico dos primeiros, segundo século, terceiro no máximo, se não me engano, a igreja adotou isso também como um itinerário da vida espiritual, né? A gente costuma chamar isso de via purgativa, via iluminativa e via unitiva, né? Santa Teresa usa isso, né, largamente. Depois vários teólogos também no século XX explicam a vida espiritual a partir desse... Isso foi tudo criado a partir do catecumenato, né? Um progresso da vida da pessoa, a vida espiritual propriamente dita. Né? Mas voltemos. Quando a pessoa entra no tempo do catecumenato, que é o tempo mais longo, aí sim, ela aprende, né, de fato, a fé, o que é,
resumidamente, o creio, né, no que a pessoa crê. Que é o símbolo da fé, que é o que nos identifica, assim, aquilo que faz o nosso coração vibrar diante de uma fé que nós professamos. Exato. Precisa saber, né? Crer em Deus Pai, então precisa conhecer sobre a Santíssima Trindade, propriamente dita. Precisa conhecer sobre a pessoa de Jesus Cristo. Bom, sobre cada uma das pessoas divinas, né? O Espírito Santo, o Pai, né? Precisa conhecer sobre Nossa Senhora, né? Precisa saber os dogmas. O que é a igreja? O que é a vida em comunidade? Exatamente. O que é a vida da igreja? O que são os sacramentos? O que acontece em cada sacramento? É muito belo. Por quê? Porque nessa etapa a pessoa, esse conteúdo doutrinal, ele já faz parte de um horizonte de interesse da pessoa, né? Então, às vezes, em oposição a isso, para a gente compreender, pensa assim que um aluno, por exemplo, não gosta de matemática, ele não suporta matemática, né? E aí você vai lá e bota ele a fazer 4 anos de matemática, todo sábado de manhã, lá na escola dele, né, 1 hora. Ele vai terminar assim, esgotado, ele não suporta a matemática. Né? Por quê? Porque a matemática não fez parte do horizonte de interesse dele. Quando a gente coloca a catequese, esse conteúdo da fé, em cima de uma pessoa que não passou pelo querigma, que não se encantou, que não se apaixonou por aquele estilo de vida, a gente está dando uma overdose na pessoa de uma coisa que não tem interesse para ela. Então, ela está ali simplesmente para completar, né? Porque não dá para, sei lá, não dá para casar sem, ou porque a avó pediu simplesmente. Isso não abastece a vida da pessoa. Então, agora, por outro lado, quando a pessoa recebeu o querido, entendeu o amor de Deus, se apaixonou por aquilo, aquele conteúdo cai como uma luva na mão dela, né? Essa é a diferença, grande diferença do método, para fazer com que as pessoas, né, nós como igreja, como povo de Deus, né, nesse processo catecumenato, para a catequese ser muito mais do que receber simplesmente sacramentos sem fazer sentido, muitas vezes, como cumprir um protocolo, né? Mas também com cuidado, porque nós podemos transformar esse novo método nesse mesmo problema que nós já vínhamos enfrentando antes, né? Todas essas etapas que nós estamos aqui descrevendo, enfim, tudo mais, não podem ser vividas como um mero cumprir protocolo, né? Por isso voltamos, né, a falar repetidamente, né? A importância dessa aproximação da pessoa vibrar pela vida cristã. É uma iniciação à vida cristã, né? Não é um finalizar a vida cristã que nem a gente brinca nas paróquias, né? É uma vida que é totalmente permeada pelo Cristo, né? Então, se a pessoa se apaixona, se vive, cada uma das fases, cada uma das etapas e tempos que a gente vai vivendo no catecumenato vai sendo um grande vibrar na vida da igreja e na vida daquela pessoa, né? Exatamente. E tudo isso que ela vai aprendendo, só para entender que a fase o tempo do catecumenato, propriamente dito, da catequese, propriamente dito, não é simplesmente conteúdo, né? Embora que tenha muito a ver, sim, com o conteúdo da fé, com aquilo que nós temos. Também com a moral, com os 10 mandamentos, ensinar a pessoa a fazer oração, né? Isso a gente precisa reaprender, imagina, reaprender a ensinar a fazer oração. Isso também faz parte. E é evidente que a pessoa, nesse momento, ela começa e precisa começar a se inserir na vida da comunidade paroquial, né? Então, ela vai aprendendo a ver ali que a paróquia ela tem uma dinâmica. A paróquia é uma grande família, no fundo, né? Onde cada um tem as suas funções. Existe o pai lá, mas existe um monte de mãe, né? Existem, enfim, outros pais. Existem muitas funções. E por isso que toda a paróquia precisa estar envolvida na iniciação à vida cristã dessas pessoas. Isso é um ponto riquíssimo desse catecumenato, né? Entendemos que o que envolve uma catequese em si, né? Não é somente a catequista, muito nobre, senhora, muitas vezes nossa paróquia, mas também homens que estão inseridos. Acho que a maior força evangelizadora de nossas paróquias são os catequistas, né? É uma grande bênção para a nossa diocese, para toda a igreja. Mas entender que a catequese ela tem toda uma dinâmica ministerial, assim, né? De como é que se dá esse processo, assim, também, né? De que não é somente uma pessoa que faz a catequese acontecer, né? Ela tem todo um envolvimento, assim, que gerencia toda a igreja. Todo mundo faz parte desse processo, né? Exato. Isso que eu, particularmente, assim, né? Eu costumo dizer que a paróquia é uma organização desorganizada, ou uma desorganização organizada, alguma coisa assim, né? Enfatizando, claro, que existe um aspecto que tem que estar, né? Tem que ter o esqueleto ali, qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, é uma vida que a gente vai aprendendo ali, né? As crianças da catequese, ou mesmo os adultos, já vão colando ali em outras pessoas que convidam para ir lá no grupo de oração, e depois os outros jovens convidam ali para aquela criança ser coroinha, ser acólito. Não é que a gente precisa fazer também tudo congeladinho, assim, porque às vezes perde um pouco da naturalidade, né? Repito, é claro que a gente precisa ter uma estrutura mínima, né? Assim, para garantir o bom funcionamento e tal.
Mas é isso, é uma vida, você entra naquela família, você começa a participar das festas, você começa a participar do ajudar a comunidade a acontecer, e bota o pessoal lá fazer tapete de Corpus Christi, e ensina, e aí vê que tem que carregar banco lá para fazer a festa da paróquia. E naquele momento ali, as pessoas vão se conhecendo, e elas vão interagindo. E isso é que é bonito, que nesse caminho, a paróquia, aqueles que já são católicos há mais tempo, que já estão nessa vida, começam a se interessar por aquele que está chegando. Então, isso é muito bonito, porque é uma grande família que está acolhendo novos membros, né? Por isso a paróquia é uma família sempre aberta. Né? Então, esse é o momento da pessoa conhecer os membros antigos da família, se encantar também pela vida deles, conhecer, de algum modo, inspiração, né? Com aquelas pessoas que já estão ali. Aí vai ter lá a Dona Maria, que está há 80 anos na paróquia, e que viu a paróquia nascer e crescer e se desenvolver. E aí tem lá o Joãozinho, que tem 14, que apareceu lá ontem na paróquia, que tá vindo. E é uma grande família, muito bela, cada um com as suas características e aptidões. E aí tem a Dona Lourdes, que sabe cantar. E aí tem... É uma vida, né? Então a pessoa, nessa fase do catecumenato, ela adentra essa vida. Ela está começando uma vida diferente, com uma família diferente. Que ao mesmo tempo, como dizia a carta de Ogneto, não é um bando de gente esquisita, né? Que usa aí umas roupas estranhas, que trabalha em lugares escondidos. Não, é um monte de gente normal. Né? Os cristãos são para o mundo aquilo que a alma é para o corpo. Né? É algo invisível, diz a carta de Ogneto, mas ao mesmo tempo é essencial. Então a pessoa entra nessa vida. Né? E depois de ter passado, então, repito, pelo querigma, encontrado o amor de Deus, encontra na comunidade um respaldo da sua vida, encontra o conteúdo da sua fé e se transforma, aos poucos, num católico que a gente chama de católico motor próprio. Né? Então, não é aquele católico que está sentadinho só o tempo todo esperando receber alguma coisa. Mas ela começa a agir sozinha, né? Ela começa a ser um carro que começa a andar sozinho, assim. Isso é muito belo, né? Quando a gente consegue viver isso aí com precisão, né, de algum modo, é uma vida que se transforma. Né? E a gente se alegra, o céu se alegra também. Padre Michael, dentro das etapas, enfim, todo esse processo do catecumenato, é muito importante também toda essa parte das celebrações, né? Essa parte mistagógica que a gente fala, né? Da liturgia, né? Dessa parte que faz com que a catequese saia do âmbito da catequese, né? Que é muito importante, que é essencial, né? Termos. É uma catequese que tem várias partes, né? E a parte que forma esse todo dinâmico que faz que a vida gere vida dentro da pessoa, né? Dentro do catequizando, do catecúmeno, né? Da pessoa que está se inserindo nessa vida. Mas além do querigma, dessa parte da própria fé, o senhor comentou um pouquinho da própria dimensão da diaconia, da coinonia, né? A importância dessa vida de comunhão da igreja, que é imprescindível, né? Mas a parte também da liturgia, da vivência mistagógica, né? Essas celebrações que nós temos. A Eucaristia e a Crisma, assim como sacramentos indispensáveis, né? Que são essa vida na graça que vai acontecendo dentro de nós. Mas, além disso, no método catecumenal, nós temos alguns símbolos que vão sendo entregues, né? Numa lógica bastante litúrgica, uma lógica bastante comunitária e celebrativa também, né? Qual que é a importância dentro disso também? Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar um pouquinho o processo como um todo, vou recapitular isso, para entender onde é que estão essas entregas, esses símbolos dentro de cada parte, onde é que está a liturgia, onde é que se localiza. Né? Existe o pré-catecumenato, como eu falei, baseado no querigma. Ele finaliza, então, com o rito de admissão ao catecumenato. Né? E aí inicia o segundo tempo, que é o catecumenato, que é o maior tempo de todos, baseado majoritariamente na doutrina, propriamente dito, mas também na inserção da vida da comunidade. Esse segundo tempo, ele finaliza com a eleição da pessoa. Você olhou para a vida da pessoa, conversou com a pessoa, né, de algum modo escrutinou, né, perguntou para ela, viu como é que está a coisa toda. Esse tempo ele se finaliza, então, com o rito da eleição da pessoa, então, para receber os sacramentos, né? Então, ela foi eleita, né, para receber e vai passar por um tempo chamado, o terceiro tempo, chamado de purificação ou iluminação, né? E no catecumenato antigo, esse tempo ele coincidia com a quaresma. Então era um tempo um pouquinho mais curto, né, 40 dias, mas muito intenso, de verdadeiros exercícios espirituais. Né?
da pessoa realmente aprender a fazer penitência, aprender a rezar de fato, né, propriamente, aprender de fato a se purificar, a ver que para se aproximar de Jesus, é claro que não é que para eu me aproximar de Jesus eu tenho que ser santo, né? Eu me aproximo de Jesus para ser perfeito, para ser santo, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu vou vendo, vou chegando mais perto dele, Jesus é uma luz, né, digamos assim, uma pessoa, é verdade, né? Mas ele vai clareando um pouco mais a minha alma. Eu converso com muitas pessoas que muitas vezes vêm dizer assim, padre, parece que quando eu não seguia Jesus, quando eu estava longe da vida da igreja, eu parece que não tinha tantos pecados, né? E agora parece que eu tenho mais, né? Não é que é isso, esses pecados sempre estiveram dentro de ti, né? Mas agora você se aproximou mais de Jesus, você começou a se dar conta, né? Você começou a enxergar isso, né? E é o que acontece com a pessoa, né? Está se aproximando do tempo de receber a primeira Eucaristia, de receber o crisma, né? De receber o batismo, se for o caso da pessoa. E ela começa a olhar para dentro de si, poxa vida, né? Eu estou querendo me aproximar de Jesus, mas eu encontro em mim também essa mordida do pecado, essa coisa. E por isso o tempo da Quaresma é um tempo justamente de purificação, né? A gente fazer a nossa penitência, rezar muito, né? Se preparar, de fato, para esse momento que é a recepção dos sacramentos. Que, evidente, não é uma finalização da vida cristã, ele não é uma meta, né? Ele está inserido dentro de uma iniciação, né? Mas é um ponto alto, é um ponto altíssimo, né? Talvez seja o ponto mais importante dentro da iniciação da vida cristã, que são os sacramentos da iniciação, né? Então a pessoa passa por essa terceira etapa, por esse terceiro tempo, desculpa, da iluminação e da purificação, recebe então ao final os sacramentos. No catecumenato antigo era na Vigília Pascal, né? Aquela celebração bem longa que a gente tem no Sábado Santo à noite, né? E depois inicia o quarto tempo, ou seja, não finalizou, que é o tempo justamente da mistagogia. E aí, esse é um tempo, embora todos os outros tempos, catecumenato, purificação e iluminação, embora todos esses outros tempos, eles tenham uma, digamos assim, uma pegada litúrgica, porque a pessoa está participando da vida da igreja, ela começa a entender um pouco mais esses processos, né? Dentro da mistagogia, é um tempo onde nós explicamos, de algum modo, todo o mistério daquilo que aconteceu na vida da pessoa, né? Explicamos isso, né? Nós pegamos a mistagogia, o finalzinho da palavra, dentro de pedagogia também, né? De conduzir, né? De conduz a pessoa até os mistérios, para ela entender o que aconteceu além de dentro dela, por que aquele rito tem isso. Você deve perceber, né, que muitas coisas dentro da igreja tem ritos, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu assistia seriados assim de mangá japonês, né? Desses desenhos animados e tal. E às vezes lá o personagem ia dar um golpe, né? E fazia todo um teatro, assim, então demorava uns 15 segundos, assim, de todo o negócio, de ficar pensando, poxa, o outro poderia ir lá e bater nele, né? Enquanto ele estava dançando antes de soltar o seu golpe. Mas aquele rito ali, de algum modo, que o personagem fazia de fato entender que aquele golpe era muito importante, que era central, que era com aquele golpe que ele iria vencer o inimigo, né? Então, de algum modo, a mistagogia ajuda a entender a força do rito, para entender que dentro daquele rito acontece algo muito importante. Por isso, a pessoa, dentro da mistagogia, que é o último tempo, ela começa a olhar para trás e entender o que aconteceu, né? Então, é muito belo, assim, o caminho como um todo, né? Ao longo de todos esses tempos, dos 4 tempos, a pessoa ela vai marcando, então, a sua evolução com as entregas, né? Existem várias entregas dentro do catecumenato. Chega um determinado momento que ela recebe, por exemplo, o Pai Nosso, em que momento é isso, né? Quando a pessoa, de fato, ela se torna filha de Deus, né? Pelo batismo, né? E ela pode, de algum modo, com a comunidade, ser família de Jesus, né? Então, é apenas um símbolo, né? Ela vai aprendendo a rezar o Pai Nosso, mas ela recebe aquele Pai Nosso como chancelando, filho, agora você é filho de Deus. Agora você pode rezar a oração dos filhos dele, né? Então, enfim, são vários os ritos que a gente entrega, né? A gente, claro, hoje, a catequese, ela adaptou um pouco melhor também todos esses ritos, essas etapas, né? Que o Rica nos pede, enfim. E a gente faz outras entregas também, né? Também simbolizando esse progresso da pessoa. A gente entrega, por exemplo, a cruz para a pessoa, né? Jesus nos disse, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz todos os dias e me siga, né?
Então a gente entrega a cruz para a pessoa, filho, ó, essa aqui é a sua cruz. É um símbolo que está na mão dela, uma cruz pequenininha, ou que ela leva no peito, né, ou no bolso, como achar melhor, né? Mas ela simboliza justamente um segmento de Jesus Cristo. Então, por isso é importante que essas entregas, elas não sejam realizadas de um modo automático, né? Chegou no momento que não é um presentinho que eu entrego para a pessoa, né? Tem uma carga ali por detrás, ele é um símbolo, né? Então, por isso que está cheio desse símbolo para marcar justamente o progresso da pessoa. Essas entregas, então, não é somente, como o senhor comentou, uma entrega meramente exterior, mas ela é uma consequência, né? Ela é uma culminação daquilo que a pessoa já recebeu interiormente também, né? Exatamente. Isso que é a figura do símbolo, né? O que significa um símbolo? O símbolo, ele une duas realidades, uma realidade física, visível e palpável, mas o que está por trás é muito mais importante. A liturgia, assim, o sacramento, assim, sinais visíveis de uma graça invisível. O que é importante é a graça invisível, com certeza, mas nós, como seres humanos, né, nós somos visuais, nós somos simbólicos, né? Toda a vida humana é permeada por símbolos, né? Quer ver um exemplo, Diácono, bem interessante? É a aliança matrimonial, né? Que eu conheço vários homens, assim, que, sei lá, no momento de tentação, que o negócio não tá fácil, eles olham para a aliança deles e eles dão medo, né? Então, você pode dizer, tá beijando a sua aliança, o que quer dizer? Aquela aliança é um símbolo de uma união que está no coração dele, né? Então, poderia não ter aliança, né? Mas ela está ali manifestando um amor, um compromisso que ele tem com outra pessoa. E por isso aquilo ajuda ele a visualizar a sua união. É um pouco isso que acontece na catequese. Nós somos pessoas que, pelas coisas exteriores, somos conduzidos ao interior, né? Então, a catequese catecumenal tem esse foco, né? Essa beleza tremenda, né? De conduzir a pessoa por coisas externas, né? A viver uma vida interior, uma conversão interior que já começou a se apaixonar lá no pré-catecumenato, né? Lá na aproximação. Então, todo o processo ele é permeado, ele é perpassado por esse espírito, né? Não é somente um transmitir a fé pela fé, não é somente entregar o símbolo pelo símbolo, mas é permeado por essa beleza, assim, litúrgica, sacramental, da comunidade também, igreja. É uma catequese bastante complexa, se a gente for pensar, né? Ela tem várias coisas, ela vai exigir de nós também bastante, com certeza vai exigir dos catequistas, dos padres, de todo o povo de Deus, vai exigir bastante preparo, né? É porque a catequese é a própria igreja, se a gente for pensar e entender bem. A igreja existe para evangelizar, diria São Paulo VI, lá na sua encíclica sobre a missão, né? Evangelho Anunciando. E é interessante porque a catequese, a gente fez com que ela se tornasse um processo meio estanque, né? Confiado lá aos catequistas, né? Então, como se ela fosse apenas uma pastoral dentro da paróquia, dentro da igreja. Uma catequese é o todo, né? É por isso que ela envolve toda a paróquia, porque é um pulsar, é um coração, onde a gente está acolhendo gente nova, onde a gente está se aproximando de Jesus e vai se transformar em família, né? Então, a paróquia como um todo, a igreja como um todo, ela é propriamente catequese. A igreja, ela vai lá, segundo o mandato de Jesus, a gente é pescador de homens, então vai lá, pesca a pessoa, coloca aqui na rede, vamos ensinar ela agora a fazer todo o caminho, né? Então, por isso que é um processo que, de algum modo, é complexo, né? Mas, ao mesmo tempo, se é que dá para dizer isso, é complexo e simples. Complexo porque envolve um monte de coisa, mas é simples porque é a própria vida dele. É o nosso natural, é o que nós somos. É o que nós evangelizamos, aproximamos as pessoas de Jesus Cristo, iniciamos a nova questão. Então, é uma coisa simples nesse sentido, né? Então, mas a gente esqueceu isso ao longo da história, talvez por isso toda essa dificuldade de readaptação, enfim. Mas é algo de fato simples e normal na nossa vida da igreja. Muito bem. Quanto tempo? 39 minutos. Uns quartos? Horas e horas e horas. Faltou alguma coisa? Só se quiser falar uma coisa mais diocesana. Assim, como a gente vai fazer. Eu acho que isso Dom João falou que ele queria. Né? Como é que estamos fazendo? Isso. Que no fundo eu acho que é isso que a gente quer. Padre, muito bonito tudo isso de vermos como isso se dá na prática em toda a vida da igreja, né? Isso é um movimento que desde o Vaticano II, né, como a gente vem falando, que é um catecumenato que já estava presente no cristianismo primitivo, né? Todo aquele processo de 3, 4, 5 anos, né? Enfim, dos adultos que se convertiam à fé, né? Enfim, tudo mais. Então é um movimento que o Vaticano II vem resgatar, né? Essa inspiração catecumenal,
e que toda a igreja vem abraçando, né? A CNBB como um todo lançou também as diretrizes para esse método catequético, enfim, toda a igreja bebe bastante disso do Vaticano II, como várias fontes inspiradoras, né, de outras frentes também litúrgicas, bíblicas, enfim, que o Vaticano II vem iluminar o nosso tempo, né? Mas na prática, né, como é que está o senhor como assessor eclesiástico, né, da catequese para a Diocese de Novo Hamburgo? Como na prática estamos vivendo essa inserção catecumenal, essa vida, essa inspiração catecumenal na Diocese de Novo Hamburgo, né? Como o povo de Deus bem sabe, né, nós estamos perpassando agora, nesses últimos meses, os encontros com os pais, né, enfim, é uma série de encontros com os pais, né, que a gente vem fazendo na Diocese, mas como é que se dá na prática essa inserção, essa inspiração catecumenal, né? Como é que a gente faz isso acontecer aqui para o nosso povo de Deus, até para o pessoal se situar um pouquinho também, se atualizar, como é que está na prática a catequese? Certo. Nós estamos, resumindo um pouco a ópera, reaprendendo a catequizar. Essa que é a verdade, né? Então, nós estamos, claro, fazendo a nossa catequese ter, de fato, essa inspiração catecumenal, marcada por esses tempos, por essas etapas, pelas entregas dos símbolos. Mas, é claro, não dá simplesmente para pegar o catecumenato antigo e colocar ali em cima agora, porque o mundo é um pouco diferente também, né? Então, a gente está adaptando um pouco, né? No catecumenato antigo, as famílias como um todo, elas eram pagãs e começavam a se converter. E aos poucos, então, ao longo da história, os pais começavam já a ensinar a fé para os seus filhos desde pequenos. Então. O que nós temos hoje, na nossa realidade, não só na nossa diocese, né, mas no mundo como um todo, nós temos ainda essa herança de que é necessário batizar, é necessário fazer a primeira comunhão, é necessário fazer a crisma da criança, né, e tal, por razões diversas que os pais veem, né? Mas muitas vezes os pais são católicos não praticantes, né? É o que acontece. Né? Uma vez eu enxerguei na internet um meme que dizia assim, né? Era um cara lá cortando uma picanha bem mal passada, maravilhosa, né? E ele dizia: eu sou um vegano não praticante, né? E eu achei interessante aquilo. Católico não praticante, né? Bom, a fé começa a esfriar, né? Então, porque talvez perpassou por uma catequese meramente exterior, exatamente. De entrega, de aprender o conteúdo pelo conteúdo, uma provinha que fez, checklist, aprendeu, fez a crisma, pronto, conclui. Talvez tenha faltado querigma, talvez tem várias deficiências que nós poderíamos, em todos os casos. Que bom que aquele pai e aquela mãe, talvez influenciado até pelos avós, né? Indicar, ó, tem que levar fulaninho lá para a catequese, na paróquia, né? Tá ótimo, né? Só que é importantíssimo, a criança, que é com quem nós lidamos na catequese majoritariamente hoje, ela não tem toda a autonomia de ir e vir, né? Vou para a catequese, vou para a missa, volto, né? Ela não tem. Então, por isso que na nossa diocese agora, a gente adotou, faz parte do nosso método com inspiração catecumenal, encontros com os pais antes de começar os encontros com as crianças, né? E claro, com os pais, são 4 encontros que nós fazemos, já baseados no roteiro, no livro que nós temos e adotamos na nossa diocese. Esse encontro com os pais ele é muito rico, porque ali, naqueles 4 encontros, nós temos a oportunidade de conhecer os pais, de algum modo de anunciar o querigma aos pais, que talvez não tenham tido, né? É tudo muito rápido, muito dinâmico, né? E de passar algum tipo de conteúdo, também explicar de fato o que é a catequese, o que é a vida de oração, a importância da família. Então, são esses 4 encontros que de algum modo ajudam a dar um pouco mais de liga para os pais com a vida da igreja, para eles entenderem que assim como eles são responsáveis, por exemplo, pela saúde física dos seus filhos, pelo bem-estar deles, pela educação na escola, alimentação, também são responsáveis pela parte religiosa dos filhos, né? Eu lembro que brincava com alguns pais, né? Os pais diziam: não, padre, em geral, a gente deixa o nosso filho muito livre, quando ele quer, ele reza, quando ele quer, ele vai na igreja e tal. Se você faz assim também com a escola, né? Quando ele quer, ele vai para a escola. Ah, não, padre, você está entendendo? Quando a criança chega na idade ali de 4, 5 anos, os pais matriculam nas escolas, porque é importante esse processo de socialização, mas de alfabetização da criança, né? Mesma coisa com a catequese. Só que a gente tem que exatamente colocar a vida religiosa
dá a mesma importância. Já seria muito bom dar a mesma importância para a vida social. É mais importante, mas em todo caso, né, se a gente colocar no pé de igualdade, são várias dimensões do ser humano, né? Então, o pai começa a entender um pouco mais que tem uma responsabilidade, não só sobre a vida natural dessa pessoa, dessa criança, nessa vida aqui na Terra, mas também na eternidade, né? Então, esses encontros com os pais ajudam muitos pais a compreender muito isso. E é muito rico, porque os pais também trazem a sua demanda, as suas dificuldades, e a gente acaba aprendendo muito junto, né? E isso é muito interessante. Então, acontecem esses 4, na verdade, até poderia ser mais encontros com os pais, né? Mas talvez, como a gente está, né, começando esse processo agora, eu acho que é isso. Mas é muito dinâmico, né? Não sei se o senhor tem alguma experiência, né, dos encontros dos pais que estão acontecendo na diocese, né? Eu sei de paróquias que já estão finalizando os encontros, já estão no 3º, 4º, né? E os relatos que trazem a nós, né, nas paróquias que chegam a mim, como é que foi a experiência, são de pais que ficam com uma sede de querer continuar esses encontros, né? Porque eles se inserem numa vida da igreja que até então era desconhecida para eles, né? Eles não tinham percebido a importância disso, né, de se inserir. E é ali que nós podemos ter um contato com esses pais, e muitos pais que muitas vezes têm esse desejo, né? Porque nós sabemos, o homem tem sede de Deus, né? Tem sede de infinito. Só que muitas vezes não sabe, né? Então, são 4 encontros, né? Mas que podem muito bem continuar sendo feitos depois, a cada mês, a cada 2 meses, numa vida dinâmica da igreja. O mínimo protocolar nós temos, né? Os 4 encontros. Mas nada impede, por exemplo, das catequistas, enfim, de sugerirem até os pais, motivados por esse encontro, por esse anúncio, por esse querigma, né, apaixonando-se pelo Senhor, de continuarem, né, se inserindo na vida da igreja. Se encontrar para rezar, se encontrar para estudar alguma coisa, pode ser feito, né? E aí vai a criatividade pastoral, né? Dos catequistas, dos padres também, enfim, e a motivação do próprio pai e da própria mãe. É interessante porque às vezes eles não vêm na igreja porque se criou um espantalho da própria igreja, e as pessoas acabam odiando o espantalho que se criou na igreja. Eles não odeia a igreja, se conhecesse a igreja, estava ali. Aí quando tem essa oportunidade, um pouquinho obrigatório, né? No começo o pessoal até dava, agora vou ter que fazer catequese antes do meu filho, né, e tal. Mas quando dá essa oportunidade de enxergar uma outra coisa, vai lá e se encanta. A pessoa, puxa, eu devia ter vindo antes, né? Eu sei disso, né? Mas em todo caso eu queria que você soubesse também, né? Que você descobrisse isso, né? Então é um momento muito interessante. Então terminam esses 4 encontros e os pais estão mais convictos, né? Poxa, eu quero realmente que meus filhos façam catequese. Então, na nossa diocese, agora a gente reservou, salvo alguma variação por conta das enchentes e, né, o contexto de cada paróquia, né? A gente reservou, então, os meses de maio, junho e julho para as paróquias se organizarem e fazerem os encontros com os pais, esses 4 encontros. Tem paróquias aí que tem 800 catequizandos, né? Então, portanto, tem paróquias que tem bem menos, então é mais fácil adaptar. E as paróquias, então, estão se dinamizando, né? E todos os encontros na matriz, ou cada comunidade também organiza particularmente. É muito dinâmica essa catequese, né? Tem os 4 encontros com os pais. É importante essa aproximação com os pais. É imprescindível esse encontro com os pais. Mas o como se dará a partir daquele livrinho que nós temos na diocese, aí fica também a criatividade, a esse impulso e ardor missionário dentro da realidade pastoral de cada paróquia, né? Nossa diocese tem a realidade da cidade, mas também do interior, né? Então, cada uma vai se dinamizando, assim, né? Exato. E a coisa vai acontecendo. E isso é muito belo. E a gente optou, então, por colocar agora no final de semana de 3 e 4 de agosto, a missa, então, a grande missa de início da catequese, segundo essa nova etapa, né? Aqueles que vão iniciar, então, a catequese, iniciam naquela semana, depois de 3 e 4 de agosto, mas nesse dia, então, as paróquias escolhem ou uma missa do sábado, ou uma missa do domingo, ou todas as missas em todas as comunidades, como acharem melhor, como conseguirem se adaptar, depende um pouco dos padres também, né, da disponibilidade, enfim. Né? E nesse dia, então, em toda a diocese, nós estaremos iniciando a catequese de iniciação à vida cristã. E é maravilhoso isso, né? Em unidade com o todo, né? E após isso, então, segue a catequese, né? Seguindo o nosso novo livro, que já contempla dentro de si a inspiração catecumenal de toda a catequese. Então, ali dentro ele tem os ritos já, como é que funcionam as entregas dos símbolos. A gente está trabalhando paralelamente também com todos os catequistas da diocese, ajudando-os a compreender cada vez melhor, mais profundidade, a inspiração catecumenal da catequese de iniciação à vida cristã, para que falemos uma linguagem única, para que nós transmitamos uma fé que é a mesma.
que é o âmago, que é o espírito do nosso ser católico, né? Que é sermos universais, sermos de fato abarcando a todos, né? Dentro das suas realidades, né? Culturas, dentro da sua perspectiva, né? Como um grande corpo. Como um grande corpo que tem vários membros, Exato. que tem suas particularidades, cada um tem sua dinâmica, então vai ter sim, muitas vezes, algumas coisas que são particulares de cada riozinho, que não é São Leopoldo, né? Nós sabemos isso. Então também tem essa dinâmica da catequese. Mas é bonito ver que a diocese toda vai estar no mesmo passo, né? Em unidade com a igreja, né? Então não é uma paróquia diferente da outra, né? Mas é porque nós estamos transmitindo uma pessoa que é a mesma, seja aqui, seja em qualquer lugar, né? E é interessante que as pessoas que estão chegando na igreja, elas encontrem também que a Igreja Católica é a mesma aqui, é a mesma na África, é a mesma na Ásia, é a mesma em tudo quanto é lugar, né? Porque é uma igreja, não somos várias igrejas, né? Nós temos várias paróquias, né? Várias dioceses, né? Governadas por vários bispos diferentes. Mas a verdade é que a Igreja Católica é uma, é a igreja, né? A Igreja de Cristo. Então, vivendo essa unidade, claro, ao redor do método, mas sobretudo também através da pessoa de Cristo, que a gente faz a pessoa conhecer, ajuda ela a conhecer na sua doutrina, na sua vida, a pessoa vê, de fato, aquele testemunho que Jesus nos pede, né? Que seja um, né? Para que o mundo creia, para que o mundo creia. Então, nós precisamos dessa unidade, né? Ela é maravilhosa, é um testemunho incrível. A gente se sente, de algum modo, também respaldado, né, no nosso trabalho, porque a pessoa, enfim, casos concretos, né? A pessoa sai da minha paróquia, eu não gostei daqui, vou lá para outro lugar. Ela vai encontrar a mesma coisa, né? Então a pessoa também acaba entendendo que, poxa, quem precisa mudar sou eu, né? Então, claro, né? A gente vai adaptando, mas esse testemunho da unidade é maravilhoso, é um mandato do Senhor, né? Então não dá para renunciar, né? Então, em agosto, inicia-se propriamente, né? A catequese como tal já está acontecendo, né? Então, nessa perspectiva catecumenal, porque a gente já está anunciando, com os pais, já estamos anunciando. Mas em agosto, então, inicia o processo catequético com as crianças, né? Em toda a diocese, né? Segundo esse novo método. Claro, a gente está focando muito nas crianças que estão entrando agora no primeiro ano, né? Exatamente. Aqueles que já estão antes... Segue como sempre foi. Segue como já foi. Porque senão fica bem difícil de adaptar. Então, a gente, quem está começando agora... Mas é claro, porque a gente sabe que os nossos catequistas também são maravilhosos, né? Fazem milagres, assim, né? Fazem, né, do limão uma limonada muitas vezes, né? Então, a catequese segundo ano de Eucaristia, primeiro e segundo de Crisma, seguem como sempre foi. Então, é a catequese de 2024 agora, que está iniciando esse ano, quem está entrando na igreja agora, que tem, né, vai entrar nesse novo método, e assim, né, sucessivamente até completarmos todos os anos, né? E todo mundo falar a mesma linguagem, está tudo certinho. Só que o mais bonito, assim, na minha experiência também de vermos, né, segundo ano de Eucaristia, primeiro e segundo de Crisma, é entender que o espírito do catecumenato, né, o espírito que a catequese deve estar imbuída, ela deve respingar em toda a vida da igreja, né? Nós não estamos aqui, seja nossos grupos de jovens, seja toda a vida da igreja, não é somente transmitir por transmitir, que nem nós falamos, né? Mas a gente precisa, de fato, fazer autênticos discípulos missionários, que nem o documento de Aparecida fala, né? Precisamos de pessoas verdadeiramente comprometidas com a fé, convertidas, né? Que vivem, que se apaixonem. Voltamos ao início da nossa formação, né? Que se apaixonem e vivam essa fé que nós estamos transmitindo na catequese, né? Porque senão a gente pode correr o risco, de fato, né? De o método que já havia antes, o método que tem agora, só mudar o método. Mas aquilo que é o interior, que é o âmago da fé, é o principal, né? Nossa fé. Em agosto, então, inicia e esse processo vai perpassar quanto tempo, assim? Claro, não tem como a gente precisar, porque nós falamos, o espírito catecumenato é muito mais um tempo do Kairos, né? Um tempo da vida da graça na vida de cada uma das pessoas, mas nós temos, né, segundo esse método, um tempo mais ou menos assim cronológico que, né, se estende assim na vida da igreja, né? Seja para receber os sacramentos, mas seja também para iniciar a vida cristã, né? Completei a iniciação, isso. Né? Um pouco isso, né? O tempo é muito aproximado daquilo que nós já temos, né? Então dá em torno de 4 anos, né? O pessoal talvez tenha a impressão de que vai demorar um pouquinho mais, porque quem está começando a catequese está começando agora em agosto, né? Antes começava em março, mais ou menos. Então, quem começava, por exemplo, em março de 2023, vai receber a primeira comunhão em sei lá, novembro de 2024. Vai dar quase 2 anos completos. Agora, quem está começando a catequese em agosto de 2024, vai passar 2025, vai completar um ano.
2026, lá para Páscoa de 2026, que vai receber o sacramento da pré-comunhão. Então vai dar a impressão de que passaram 3 anos, né? Mas na verdade ter passado 2, cronologicamente. Porque a gente não vai mais acompanhar o calendário escolar, né? A gente vai fazer o calendário próprio, litúrgico, né? Baseado justamente naquilo que nós vivemos enquanto igreja, né? Então, se a gente tivesse justamente essa paciência do aprendizado, tanto nós, né, catequistas, padres, enfim, mas também os pais, também os próprios catequizados, e entender que é uma vida que eu estou vivendo, eu não vou ter pressa para coisa, né? Eu vou querer simplesmente me encontrar com Jesus Cristo, vou me encantar por tudo ali. Eu vou me encantar com cada passo dado nesse caminho de iniciação à vida cristã, né? Claro, o cume sempre vai ser a Eucaristia, porque é a fonte ápice da vida da igreja, né? Vaticano II nos recorda. E a Crisma também é um momento especialíssimo em que recebemos os dons do Espírito Santo, né? Que confirma a minha fé. Então, os sacramentos têm essa importância marcante, é um passo bem marcado nessa iniciação à vida cristã. Mas se eu entendo o processo, eu vou me encantar por cada passo feito nesse processo. Cada vitória que eu dou na minha vida, cada conversão que vai acontecer na minha vida, eu vou me encantando. Eu vou vibrando como igreja, né? Essa é a importância das celebrações, né? É um vibrar pela vida da igreja, né, que vai acontecendo. Sabe que, com isso, eu acho que dá para fechar um pouco a história, né? Quando o nosso Senhor chama os apóstolos, né? Ele tem essa dinâmica, vinde a mim, né? Vinde, né? E convida os apóstolos para passarem aproximadamente 3 anos com ele, e aprendendo, e diz lá várias passagens que ele ensinava aos apóstolos algumas coisas que ele não falava em público, né? Falava somente para os apóstolos. Então, chamou eles para estar com ele, vinde, né? E depois, nosso Senhor dá esse mandato, né? Faz os primeiros testes ali em Leão 72 de si. Depois, quando Jesus sobe aos céus, né? Ide, agora é ide, né? Vinde e ide, né? Vinde, discípulos missionários. Discípulos, nós correríamos um risco sério se nós nos tornássemos apenas missionários sem ser discípulos primeiro, né? E é interessante que a dinâmica do coração, nosso coração biologicamente falando, né? O movimento de sístole e diástole, né? O coração ele contrai e depois ele expande, né? Para a dinâmica do sangue, o funcionamento da vida, né? Então, a gente chama essa criançada toda, esse pessoal que está se aproximando da igreja, vinde a Cristo, né? Vamos lá, vamos aprender, vamos entrar na escolinha de Jesus aqui, né? Vamos estar com ele, aprender as coisas. E depois ide. A gente não vai ter, nós vamos ter missionários maravilhosos, né? Missionários dentro das suas próprias famílias, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro das suas escolas, dentro da universidade, mas também missionários adjuntos, né? Esse pessoal que sai e vai evangelizar nos países aí, que é uma missão maravilhosa, né? E nosso Senhor nos chama a todos a ter essa vida missionária. Então, talvez pudéssemos dizer isso, né? Se nos faltam missionários hoje, talvez é porque falta discípulos, né? Então, se a gente caprichar bem no discipulado, certamente a missionalidade vai vir como uma consequência maravilhosa da vida cristã. Muito bem. Encerrando nosso primeiro encontro, enfim, nessa série de formações que nós vamos ter diocesanas, né? Nós queremos com muita alegria agradecer a sua presença também na vida da igreja, sobretudo os catequistas que talvez nos acompanham também, certamente nos acompanham nessa formação, agradecer pelo dom precioso da vida de vocês na vida da nossa diocese, né? O contributo de vocês para a vida da igreja não dá para nem mensurar, é imensurável, né? Esse contributo que vocês têm para conosco na Diocese de Novo Hamburgo. E essa palavra também de estímulo, né? De ânimo. Nós temos aí na nossa frente, nessa breve conversa que nós tivemos aqui, certo? É somente uma introdução, um resumo de tudo aquilo que nós estamos vivendo como igreja, como Diocese de Novo Hamburgo, sobretudo aqui, essa igreja particular, né? Nós temos diante de nós um longo, mas belíssimo itinerário, né? Que é a vida cristã como tal, né? Então, agradecemos sua participação também. Deixe aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma coisa que ficou talvez aqui da nossa formação com o Padre Maico, né? Alguma coisa que talvez tenha suscitado no coração para poder aprofundarmos um pouquinho mais, né? Porque que nem nós falamos, vai ser uma série de formações que a Diocese agora vai poder disponibilizar, né? Trazendo convidados variados, né? Pais, leigos, religiosos, padres, que vão estar aqui para a gente poder aprofundar cada vez mais a dinâmica da nossa fé. Padre Maico, muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição, por todo o seu serviço também prestado
como assessor, né, da catequese aqui na diocese, né, nesse novo método que a gente está, de fato, trazendo. Claro, o senhor não é sozinho, né, tem toda uma equipe que está por trás do senhor pensando, todos agentes pastorais, né, o Dom João, enfim, Padre Vicente como coordenador da pastoral, mas também leigos, leigas, catequistas que estão aí inseridos também na nossa diocese. Mas muito obrigado. E são infinitamente melhores do que eu, né? Não tenho dúvida nenhuma, né? Mas é uma alegria poder estar aqui, repito, né? E falar daquilo que a gente ama é sempre um prazer, né? Então, quando a gente lê um livro bom, assim, a gente quer contar para todo mundo o que a gente leu, a gente assistiu aquele filme. Da mesma forma, a catequese se é que dá para dizer isso, né? É uma cachaçinha boa, né? A gente gosta disso daí, gosta de falar, então a gente se diverte com isso, é um prazer, né? É uma alegria estar aqui. Padre Maicon, pessoal que nos acompanha, muito obrigado pela sua presença, né? Muito obrigado pela oportunidade também de estarmos levando esse conteúdo, essa fé, essa transmissão que o Padre Maicon falou, essa beleza do cristianismo até os vossos lares. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos, seus grupos de catequese, paroquiais, para que de fato nós possamos atingir cada vez mais o nosso povo de Deus, né? Compartilhe, curta, siga nossas páginas da Diocese de Novo Hamburgo nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, né? E faça ressoar a voz de Deus, de Cristo, ao coração da maior quantidade de pessoas possíveis de nossa Diocese. Desça sobre vós todos, sobre vossos lares, sobre todos aqueles que nos acompanham, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe. Até a próxima!